Boa tarde, tudo bom? Professor André Luiz, de Sociologia, para as turmas de primeiro ano E, F e G. Pessoal, como vocês podem notar, nós estamos continuando com o ensino remoto, né? Que é aquele ensino à distância, por conta da pandemia. Mas existe uma grande possibilidade de as aulas serem presenciais a partir do mês de setembro, né? Espero que todos vocês tenham se divertido na medida do possível, né? Nessas férias de julho, descansado, para que a gente possa vir com toda a força aí e continuar essa batalha que é extremamente gratificante, que é a questão do aprendizado. Bom, então nós vamos trabalhar o capítulo 3 do livro de vocês, A Família no Mundo de Hoje. Como eu havia dito no início, essa aula é destinada para os alunos de primeiro ano E, F e G do turno da tarde, ok? Famílias em transição. Então, eu quero que vocês entendam o que vem a ser essa transição, né? Essa mudança. Significa que as famílias estão em processo de mudança. Nós vamos explicar os fatores responsáveis por essas mudanças, as famílias chefiadas por mulheres e a diminuição do tamanho médio dos núcleos familiares, ok? Começando lá pelos fatores, né, responsáveis pelas mudanças na família. Esses fatores, pessoal, têm a ver em parte com a Revolução Industrial, que trouxe uma distinção entre casa e o local de trabalho. Outro fator preponderante são fatores demográficos, como a redução da mortalidade e a redução da natalidade. As pessoas passaram a morrer menos e passaram a nascer menos, mortalidade e natalidade com proporções menores. E o outro fator é a maior mobilidade das populações. Alteraram-se os papéis tradicionais do pai e da mãe nas famílias. Em geral, quando pensamos em família, logo nos vem à mente, né, a imagem de um grupo composto de pai, mãe e filhos, baseado no modelo ocidental monogâmico heterossexual, aquele em que uma pessoa pode ter apenas um cônjuge do sexo oposto, enquanto dura a união. É a chamada família nuclear, né? Formada pelo pai, mãe e filhos de sexos opostos. No entanto, há nos dias de hoje outros arranjos em todos os contextos sociais, como uniões consensuais, pessoas casadas vivendo em casas separadas, famílias monoparentais, ou seja, aquelas que contam somente com um dos pais vivendo com seus filhos e sendo responsável pela prole, ainda que outros parentes residam na casa, né, para poder ajudar. Um fenômeno demográfico recente despertou a atenção dos cientistas sociais no Brasil. Crescente e sólido o número de famílias chefiadas por mulheres. Isso acontece não apenas porque mais mulheres têm hoje trabalho remunerado, mas porque houve também uma série de mudanças nas concepções da nossa sociedade sobre o que significa ser mulher e ser homem, o que chamamos, grosso modo, de sistema de gênero. Além disso, as reformas legislativas que passaram a permitir o divórcio por livre e espontânea vontade do casal, na década de 70, foram fundamentais para essa mudança. Naquela época, as mulheres que chefiavam famílias eram principalmente viúvas
ou aquelas cujos maridos migravam para outras regiões em busca de trabalho. Mais recentemente, mães solteiras, separadas ou divorciadas, predominam nas famílias monoparentais. Há uma rede familiar e profissional extensa que apoia as necessidades cotidianas de mães e pais solteiros. Além da ajuda de parentes, avós, primos, tios, até mesmo de vizinhos, muitas famílias recorrem a serviços profissionais para suprir os cuidados básicos com a casa e o desenvolvimento dos filhos. Um exemplo pode ilustrar melhor essa situação é a questão das creches, né? Onde as mulheres saem para trabalhar e aí deixam os filhos menores nas creches. Durante um expediente, uma mãe que trabalha como faxineira faz parte da rede de apoio de uma família monoparental, em que a responsável trabalha fora de casa. Para que a faxineira possa realizar o seu trabalho, ela recorre a outra rede de apoio, deixando seus filhos pequenos numa creche municipal ou particular, e às vezes pede auxílio a vizinhos ou parentes para levá-los ou trazê-los de volta para casa. E esses cuidados não se dirigem apenas às crianças da família, mas também acontecem com idosos, doentes ou pessoas com necessidades especiais, né? Outra característica das famílias brasileiras é a diminuição do tamanho médio de seu núcleo. O número de nascimentos por mulher baixou. A taxa de mortalidade infantil no país também baixou. Esses dados inserem o Brasil em um quadro de transição demográfica, no qual as altas taxas de fecundidade e de mortalidade têm sofrido reduções. Mudanças nos índices de fecundidade e de mortalidade resultam em aumento na média da idade da população. A alteração do índice de natalidade levou a um menor número de membros compondo uma família, principalmente após a década de 70. Outro fator observado se refere à redução do número de filhos por família. Esse processo ocorreu graças a uma conjunção de fatores, tais como um intenso processo migratório, campo, cidade, a popularização do uso de métodos contraceptivos e as melhorias gerais das condições de vida da população. Na área rural, a redução do número de filhos por família também foi registrada, com maior diminuição em regiões com propriedades voltadas à subsistência e à agricultura familiar, onde as famílias tiveram dificuldades para se manter. A concentração de terras para o plantio mecanizado foi outro fator que contribuiu, pois dispensou a mão de obra, agora requisitada apenas para trabalho temporário ou sazonal. Enfim, galera, aquele grande número de filhos que a nossa família tinha anteriormente, na época dos nossos avós, hoje não existe mais. Hoje o número de filhos é bem mais reduzido. Movimento de mulheres e relações familiares. Tem a ver com o movimento feminista, pessoal. Os movimentos feministas têm atuado em muitos países, visando assegurar a participação da mulher de forma igualitária nas diversas instâncias da sociedade. Algumas de suas principais bandeiras são sufrágio universal, a participação em igualdade de condições no mercado de trabalho, a valorização dos serviços domésticos, o direito sobre o próprio corpo, o combate à violência e à opressão. Esses movimentos têm promovido modificações importantes em diversas instituições sociais, como o direito ao exame de DNA e o reconhecimento de paternidade.
a criminalização da violência doméstica. No Brasil, mediante a Lei Maria da Penha, a instituição da licença paternidade e a ampliação da licença maternidade. As lutas feministas também transformaram o campo simbólico. Por causa delas, mudamos a forma de compreender os diferentes papéis que a mulher pode ocupar na sociedade. Desde o século XX, a família patriarcal tem se modificado, tendência que se deve às mudanças no mundo do trabalho e na educação. Segundo o sociólogo espanhol Manuel Castelo, os movimentos sociais, especialmente os feministas, e a rapidez na difusão das ideias em tempos de globalização também colaboraram com a mudança nas relações de gênero, afetando diretamente a legitimação de diversas configurações familiares. Durante esse período, as mulheres conquistaram a cidadania, garantindo o recebimento de salário e de direitos trabalhistas, o registro de bens em seus nomes, o direito à herança, à educação superior, entre outros. O que há de novo nas famílias? Algumas mudanças aconteceram e nós temos que estar aptos ao que vem de novo, né? Um exemplo dessas modificações é o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA, né? A ideia de uma infância que deve ser protegida pela sociedade como um todo, inclusive pelo Estado, nem sempre existiu. Até o século XIX, as crianças eram consideradas mini-adultos que trabalhavam legalmente e, no caso das meninas, casavam por vontade de suas famílias. Crianças podiam até ser vendidas como mão de obra para trabalhos domésticos, na lavoura ou em fábricas. A difusão de uma ideia, de um ideal de infância e o reforço desse ponto de vista por diversos países, principalmente por meio das organizações das Nações Unidas, a ONU, modificaram as práticas em relação à infância em grande parte do mundo. Essas informações, valores, ideologias e visões sociais afetaram diretamente o direito e o Estado, trazendo novas possibilidades às famílias e aos relacionamentos cônjuges, com algumas consequências que podemos constatar: o aumento do número de separações e divórcios, a dificuldade em compartilhar o trabalho com a rotina da família e a distinção entre sexualidade e reprodução. Outros fatores que influenciam a formação de novos arranjos domésticos são as uniões tardias, os relacionamentos informais, o envelhecimento da população e a maior mortalidade entre os homens. Também os movimentos pelo respeito à diversidade sexual colaboram com as mudanças no âmbito familiar, pois questionam a heterossexualidade como norma social. Isso abriu espaço para o reconhecimento de arranjos familiares fundados em relações homoafetivas, termo usado para referir-se aos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. A união civil de duas pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por elas, possíveis em alguns países, refletem alterações nos valores das sociedades referentes às relações familiares, pois passam a reconhecer e a respeitar a diversidade. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal legitimou pela primeira vez, em 2011, a união entre homossexuais, concedendo-lhes os mesmos direitos civis de que dispõem os casais heterossexuais, como o direito à herança, ao plano de saúde, ao cônjuge, entre outros. Outras mudanças podem ser observadas no que diz respeito às ideias que temos hoje sobre a conjugalidade. Muitos casais jovens têm preferido manter relações duradouras e estáveis, sem a oficialização contratual por meio de matrimônio,
A possibilidade de ter abertamente relacionamentos curtos e não monogâmicos também é um fenômeno recente. Ambos os casos são indicativos dessa mudança de valores. Hoje, há cônjuges que desfazem uniões anteriores e constituem uma nova família, a chamada família recomposta. Neste caso, os papéis sociais se misturam e modificam o cotidiano. Além de pai, mãe e filhos, convivem o padrasto, a madrasta, os meio-irmãos e meia-irmãs. As crianças recebem influências diversas ao circularem em diferentes ambientes familiares. Na família recomposta pode ocorrer a pluripaternidade, compartilhamento entre os pais biológicos e sociais, ficando divididas as principais funções parentais, como alimentar o filho, ensinar valores e atitudes morais, ajudar a desenvolver conhecimentos e fazê-lo chegar à sua idade adulta. As relações familiares transformadas. As questões relacionadas às novas formas de sociabilidade e de socialização das crianças no ambiente doméstico e fora dele alteraram os relacionamentos familiares. Um dos maiores desafios que as famílias contemporâneas enfrentam é o de criar e educar os filhos. Entre os mais pobres, a dificuldade em conciliar a maternidade e o emprego e sem recursos suficientes para sustentar os filhos, os pais ou responsáveis podem até mesmo perder sua custódia. Isso, de modo geral, conduz a um vínculo vicioso que mantém algumas mães, por exemplo, no limite da sobrevivência ou como dependentes das políticas públicas de complementação de renda e de outros programas assistencialistas oferecidos pelo Estado. O fato de os pais se ausentarem de casa para trabalhar e precisarem delegar parte da educação de seus filhos a creches, escolas, familiares, vizinhos ou profissionais, tende a mudar a forma de transmitir valores e a troca de afeto entre pais e filhos. Por outro lado, diante das novas necessidades e valores, alteraram-se maneiras de criar, educar e socializar os filhos. Entre as mudanças, a abertura ao diálogo e as relações mais democráticas dá à criança e ao jovem a oportunidade de expor suas ideias e explicitar suas escolhas no âmbito da família. Outras mudanças de atitudes revelam a conscientização das mulheres com relação aos seus direitos. O amparo de novas leis e o fato de as pessoas poderem permanecer juntas apenas enquanto desejarem reduzem a vulnerabilidade das mulheres no grupo doméstico como um todo. Nesse contexto, hoje as famílias são mais complexas, pois os papéis sociais, as regras e as responsabilidades estão sendo renegociadas entre seus membros. Cada vez mais as relações familiares se constituem parcerias econômicas e afetivas, nas quais o trabalho doméstico e a responsabilidade pelos filhos são compartilhados integralmente, como sugere a poesia 8 de março, apresentada no começo do capítulo, que você vai dar uma olhadinha lá. Mulher e homem que volta do trabalho e alimenta os filhos. Homem é mulher que põe para dormir a conta história. Pessoal, então assim, vou ficando por aqui hoje e na próxima aula, presencial ou remota, a gente dá continuidade a esse assunto. Obrigado aí pela paciência. Fiquem com Deus.